E conosco para falar sobre a CPI está o relator da CPI, Braulio Lara, vereador do Partido Novo. Tudo bem, vereador? Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Adriana. Boa noite, Luciano. E boa noite, ouvintes da Rádio Tempo. Boa noite, vereador. Vereador, eu já começo fazendo a seguinte pergunta diante do que a gente acompanhou da fala do vereador Wagner Ferreira. O relatório da CPI pesou a mão? Houve exageros realmente, ou o que estava no relatório, o senhor acredita que há como se comprovar que houve crime nos contratos da Lagoa da Pampulha? Não tiro nenhuma vírgula do relatório. A gente trabalhou durante esses 6 meses analisando criteriosamente todos os documentos que envolvem os procedimentos, os contratos ali na Lagoa da Pampulha. A questão da Lagoa não é uma questão nova. A questão da Lagoa já se arrasta por anos. Tem uma matéria, inclusive, do jornal O Tempo, que aponta 1,4 bilhões de reais que foram gastos em 20 anos na Lagoa. Na CPI, a gente se debruçou mais nos últimos 10 anos. E nesses últimos 10 anos, foram mais de 250 milhões de reais que foram gastos em prol de recuperação da Lagoa. Anda lá na Lagoa e me fala se esse dinheiro todo justificou o investimento. Anda lá na Lagoa e me fala qual que é o cheiro que você sente. Anda lá e vê quanto de lixo entra dentro da Lagoa. Então, as pessoas esquecem, na verdade, que as políticas que foram sendo aplicadas e a má gestão que foi sendo trazida nos traz até aqui com uma conta dessa que já está sendo paga pelo cidadão de Belo Horizonte que paga os impostos e não tem efetividade. Agora, não se trata, obviamente, de uma investigação simples. Todo mundo está atrás de uma prova cabal, né? Que um documento que incriminasse todo mundo. Não é isso. Primeiro ponto de violação dentro da Lagoa da Pampulha são as leis de tombamento cultural. A Lagoa da Pampulha tem tombamento no nível estadual, que foi o primeiro, depois nacional, que foi pelo IPHAN, e por fim do próprio município pela Fundação Municipal de Cultura. Isso tudo foi simplesmente ignorado por quem estava na linha de frente administrando esses contratos da Lagoa. Vereador, só antes da pergunta da Adriana, desculpa, Adriana, só pra gente não perder o raciocínio, o senhor falou e citou uma matéria, inclusive, aqui do jornal O Tempo, falando sobre os últimos 20 anos e de um valor de 1 bilhão e 400 milhões de reais gastos lá na Lagoa da Pampulha. Mas o senhor citou que a CPI fez a opção de fazer um recorte dos últimos 10 anos. Por que dessa opção dos últimos 10 anos, vereador? Primeiro que nos últimos 10 anos a gente tem alguns marcos temporais importantes que a gente observou, que foram os contratos de desassoreamento e logo na sequência uma abertura de licitação que foi em 2013, mas que a licitação ficou parada por 2 anos e só em 2015 houve a contratação do tratamento da água da Lagoa da Pampulha. Relembrando, 2013 foi o período que a gente teve a Copa das Confederações. 2014 a gente passaria pela Copa do Mundo e naquele cenário a Lagoa da Pampulha precisava de ser recuperada justamente para receber os visitantes que estavam chegando em prol dos jogos que a gente teria aqui em Belo Horizonte. Então esse era o cenário, o poder público tinha que agir, já tinham várias iniciativas tentando conjugar esforços intramunicipais, no caso Belo Horizonte Contagem, o PROPAN, né, que era o Programa de Recuperação da Lagoa da Pampulha, enfim, havia necessidade de se agir. A prefeitura chama, nessa época, um chamamento pedindo para que tecnologias fossem apresentadas para se aplicar na Lagoa da Pampulha. E aí começa toda uma observação de atos, de contratos, de relatórios e que fomos observando. Então, por isso, a gente trabalhou em cima desses 10 anos. Vereador, o que dizer àqueles que consideram que a CPI foi uma forma de fazer palanque para 2024? Inclusive, foi o que disse, né, o vereador Wagner? É muito mais fácil falar isso, né, do que se debruçar em torno de mais de 50 horas de reunião e em 20 mil páginas de documentos. Então, uma frase dessa é ótima, né? Eles estão querendo fazer palanque para 2024.
mas na hora de estar lá estudando e aprofundando os relatórios, poucos vão. Na verdade, infelizmente, as pessoas formam opiniões sem nenhum fundamento e saem espalhando por aí. Inclusive falando que a CPI atacava servidores. Não, a CPI foi atrás dos servidores que puseram a sua assinatura em contratos, em guias de medição, em relatórios, atestando a capacidade técnica e efetividade dos procedimentos que foram contratados. Isso é muito diferente. Então a CPI trabalhou pelos servidores que têm, de fato, envergadura moral para falar que trabalham bem e que entregam um bom resultado, não aqueles que andaram falhando com o município de Belo Horizonte. A gente está conversando aqui no Tempo News, segunda edição, com o vereador de Belo Horizonte, Braulio Lara, ele que é do Partido Novo, foi o relator da CPI da Lagoa da Pampulha. O senhor citou agora há pouco, vereador, que está todo mundo, né, buscando e procurando um documento, uma prova cabal. O que o senhor quer dizer e o que o senhor está querendo dizer para o nosso ouvinte é que o relatório consegue apontar que houve irregularidades e que precisa haver punições em relação ao que foi avaliado, ao que foi objeto de investigação da CPI, embora não se tenha esse documento ou aquele documento ou essa prova cabal? A grande questão é que o sistema de enxuga-gelo da Lagoa da Pampulha, ela é uma rede de situações. Só para vocês terem uma ideia, aplica-se um produto que faz o sequestro de fósforo na lagoa. Esse produto, ele é uma argila e assim que ele faz o papel dele químico, ele decanta ao fundo. Um outro contrato, celebrado, né, pela própria prefeitura, vai lá com a escavadeira e revolve o fundo. O que acontece? A matéria orgânica que estava depositada volta à superfície, alterando todos os índices químicos da água, fazendo com que o ciclo nunca termine. Outra coisa importante, se você não estanca a entrada de problemas na lagoa, você vai viver a vida inteira aplicando biorremediação e esse negócio nunca vai chegar ao fim. Então, quando você começa a entender sistemicamente as decisões que foram tomadas, você consegue enxergar que, na verdade, o problema foi preservado ao invés de ser corrigido. Agora, vereador, o senhor considera que houve realmente uma manobra para desqualificar, de certa forma, o relatório apresentado pelo senhor, ou para proteger o secretário de governo Josué Valadão? Houve um certo desconforto, né, entre os vereadores, sobretudo a vereadora Flávia Borja e o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo que falou, né, algumas palavras que, de certa forma, a vereadora Flávia se sentiu ofendida, né? Falando, inclusive, que o vereador tinha preço, né? E tudo mais. Como que o senhor viu essas declarações, esse desconforto depois da apresentação do relatório, a retirada, né, do relatório antes da votação, foi uma manobra realmente para proteger o secretário de governo? Eu não tenho dúvida disso. Primeiro ponto que eu quero deixar claro, eu acho que o vereador presidente Gabriel Azevedo errou a mão nas declarações. Hoje ele se retratou publicamente e deixo aqui toda a minha solidariedade à vereadora Flávia Borja, porque eu entendo o papel que tanto ela quanto o vereador Juliano Lopes, o vereador Rubão, que são vereadores que participam da base de governo, estavam ali para cumprir o papel que eles tinham. A grande questão que eu fico mais preocupado é que quando esses fatos acabam acontecendo, a gente perde o foco no principal, que é de entender o que está acontecendo na Lagoa da Pampulha e o que vem acontecendo há anos. Um ciclo que não se acaba. Eu fiquei, assim, vou falar arrasado não, mas o impacto foi muito forte, porque me dediquei muito nesse trabalho da Lagoa da Pampulha para mostrar para Belo Horizonte. Fiquei frustrado, porque eu acho que quando entram os componentes políticos, eles contaminam o ambiente e aí o que é importante de ser analisado acaba ficando em segundo plano. Então, a gente tem mais gente hoje preocupada em saber sobre essas questões políticas que aconteceram, de realmente pegar e falar, peraí, eu quero entender isso aqui melhor, me explica melhor. Então, quando a CPI vai para fechar um relatório, e a palavra que se usa é indiciamento vem de indícios. Então, o meu papel como relator é de reportar tudo o que aconteceu
e afirmar dentro do relatório o que eu observei que são indícios de irregularidades. Não tenho o papel de ser julgador e muito menos um acusador. O acusador, no final das contas, seria o próprio Ministério Público que, num segundo momento, vai analisar tudo aquilo que foi reportado, aferir as provas e aí, entendendo que deva apresentar uma denúncia ao judiciário, assim fazer para que um juiz tome decisões de punição. Mas nós, como vereadores, fiscalizadores do Poder Executivo, a gente não pode simplesmente relevar aquilo que foi observado. E cada item, cada situação foi cuidadosamente observada, estudada e inclusive capitulada juridicamente para não haver, obviamente, nenhum tipo de excesso e ao mesmo tempo também não deixar nada para trás. Queria voltar num ponto que o senhor tocou agora há pouco, vereador, e um termo que se utiliza muito em relação à situação da Pampulha, que é enxugar gelo e as não medidas adotadas em relação ao despejo de esgoto na Lagoa da Pampulha. Hoje, o vereador Wagner Ferreira destacou como um ponto positivo um acordo que foi celebrado entre Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura de Contagem e a Copasa para resolver em 5 anos ou pelo menos o caminho para se resolver em 5 anos esse problema. Ele disse também que desse esgoto que é despejado, 70% são de casas que vêm, são de casas que estão no município de Contagem e que se Belo Horizonte não fizesse esse trabalho que vem sendo feito, que a situação da lagoa estaria pior. O senhor acredita que a Prefeitura de Belo Horizonte demorou a agir em relação a essa situação também de celebrar acordos com a Copasa e com a Prefeitura de Contagem para resolver esse problema anteriormente? Isso que foi feito agora durante as investigações da CPI? Não tenho a menor dúvida disso. Inclusive, fui bem crítico quando entrei no tópico Copasa, Prefeitura de Belo Horizonte e Prefeitura de Contagem. Parece mais um acordo de compadres. Por quê? Porque Belo Horizonte, primeiro ponto, que já devia estar fazendo isso e acionando a Copasa há muito tempo. Segundo, a Copasa, nos autos do processo, pouco questionou e se defendeu. E de repente todo mundo aparece lá bonitinho na foto para fazer um acordo. Bem, a credibilidade que esses acordos estão gerando na população está lá embaixo. Me fala sério, vocês acham que a gente vai ter daqui 5 anos garantido a Lagoa da Pampulha resolvida? Eu não tenho essa segurança. Eu vejo que os líderes públicos têm que sair do discurso e ir para a prática. Só para vocês terem uma ideia, o relatório da Copasa, no acordo da Copasa com a Prefeitura, com as prefeituras, constam lá uma série de obras que precisam de ser feitas. Totalizam 35 milhões de reais. Por um problema desse tamanho, não é um valor tão grande. Mas, desse valor, 72% está no território de Contagem e 28% no território de Belo Horizonte. A grande questão que fica a parte de desapropriação e criação de servidão não está nessa estimativa. E eu não vi até agora, já se passou 1 ano do acordo, até agora não vi ninguém agir em prol de fazer essas desapropriações ou essas servidões. O que vai acontecer lá na frente? Copasa vai chegar e falar, olha, eu não consigo executar a obra porque vocês não resolveram ainda a desapropriação. Então a culpa não é minha, todo mundo começa a lavar as suas mãos e o problema está lá na Lagoa da Pampulha. Mas um ponto que eu quero enfatizar, e até porque eu acho que muita gente vai acabar ouvindo essa entrevista, nós não podemos nos dar o luxo de não ter dispositivos que protejam a nossa lagoa. Atingir 100% de coleta de esgoto é uma missão importante e espero que um dia a gente consiga, mesmo diante dos grandes desafios de áreas invadidas, ocupações irregulares. Mas o nosso patrimônio tombado é um patrimônio mundial. Ali a gente não pode deixar o bel prazer que as coisas aconteçam para depois ficar criando, um apontando o dedo pro outro, arrumando justificativas. Nós tínhamos que ter dispositivos que interrompessem o aporte de esgoto antes da entrada da lagoa, em todos os afluentes. No córrego Ressaca e Sarandi, ali em frente à Toca da Raposa, nós temos um dispositivo que chama ETAF, que é a Estação de Tratamento de Águas Fluviais. Ela foi inaugurada em 2003 e ninguém nunca mais falou em ampliar a capacidade desse dispositivo, ninguém falou em colocar
esses dispositivos nos outros afluentes. Então, assim, se você chegar ali na Otacílio Negrão de Lima, em frente à Toca da Raposa, e olhar para baixo, você vai ver lixo, vai ver areia, vai ver terra e vai ver a poluição de esgoto entrando na lagoa diariamente. Não é possível que até agora ninguém desconfiou, que a gente vai ter que gastar um pouquinho de dinheiro mais, mas a gente tem que garantir que a lagoa esteja protegida. Ela é tombada. Então, muita gente ficou ressabiado com tantas capitulações das incidências de crime contra o patrimônio, mas a verdade é que, por muito menos, e eu até usei esse vídeo na hora da argumentação, da apresentação da CPI, por muito menos uma pessoa foi lá fazer um rabisco no Coliseu e está sendo procurado pela polícia. Nós vimos uma pessoa que tentou atingir o quadro da Mona Lisa. Se não tivesse em proteção lá no Museu do Louvre, tinha estragado uma obra tão importante dentro da história da arte. Agora, a nossa lagoa, ela está equiparada com a pirâmide do Egito, ela está equiparada com a muralha da China, ela está equiparada com a visão do Pão de Açúcar e do Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, e a gente tem a obrigação de proteger esse patrimônio. Então não dá para pegar, toda hora que você fala de Lagoa da Pampulha e rebusca as matérias jornalísticas do passado, a conversa é a mesma de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. Não é possível que a gente vai cair nesse engodo de novo. Então, por isso, da minha revolta, quando a gente, infelizmente, teve o relatório rejeitado. Vereador, a gente já está caminhando para o final, para fechar, sobre essa nova CPI que vai ser aberta. O senhor não tem receio de se frustrar de novo? Olha, eu acho que a gente não deve desistir jamais. Nós vimos capítulos, por exemplo, das pessoas que se sentem inquestionáveis nessa cidade, de um viaduto cair. E poucas pessoas acham que alguém tem compromisso a se pagar, culpa a se pagar, e fica tudo bem. Então, assim, a gente precisa de enxergar que as pessoas que assumem os postos têm que ter responsabilidade. E a Lagoa da Pampulha falta com responsabilidade. Numa das oitivas, a pessoa que nós sabemos que ela é o pivô central de toda a gestão da Lagoa da Pampulha, falou que não tem gerência nenhuma e que só faz um cargo de assessoramento. Se ele é assessor, quem que manda então? É isso que está faltando em Belo Horizonte, alguém que chama no peito e fala, aqui eu gerencio, aqui a gente vai trabalhar exaustivamente para acabar com os problemas e deixar o nosso principal cartão postal, mundialmente reconhecido, preservado. É isso que está faltando. Com relação à segunda CPI, é mais um desafio, mas eu espero que a gente consiga realmente entregar para Belo Horizonte um relatório que mostre a verdade. É isso que está faltando. Braulio Lara, vereador do Partido Novo, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Tempo News, segunda edição. Ele que foi relator da CPI da Lagoa da Pampulha. Espaço sempre aberto, volte sempre, viu, vereador? Muito obrigado e muito obrigado a todos os jornalistas que durante toda essa CPI nos ajudou a levar a informação para toda a população. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Agora 8h06.